Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa live. Boa noite. Oi, Tati, boa noite. Vamos começar aí. Olá, doutora Sânzia, já entrando aí. Boa noite, Zitinha. Claudete. Bom, então, boa noite, gente. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E né, durante esse período, né, que nós estamos passando, nós estamos organizando lives semanais, né, com convidados para tratar de vários temas impactantes que impactam diretamente nesse momento, né, da nossa saúde como um todo. Na live de hoje, nós convidamos a angiologista doutora Sânzia para falar um pouco, doutora Sânzia Melo Rosado, para falar um pouquinho sobre o impacto, né, sobre o nosso tema, a saúde vascular em tempos de quarentena. Então, como é que pode, vamos fazer assim um breve resumo, certo? Boa noite, doutora Vilma. Um breve resumo desse momento e como isso pode ser afetado, certo? Oi, Georgina, querida. Então, é uma crise realmente sem precedentes, né? O isolamento social, emocional, a crise econômica, política, quer dizer, isso aí é fato, né? A indefinição sobre o futuro, mas tudo vai passar e vai dar tudo certo. E embora surjam muitas notícias, né, de tratamentos, de prevenção, é importante tomarmos muito cuidado, né, porque não existe nada mágico. É uma doença que infelizmente não se conhece muito bem, né, ainda. Então, nós sabemos que, né, os hábitos alimentares saudáveis, né, beber muito líquido, se alimentar, dormir bem, né, sempre bem-vindo o nosso sol, né, a nossa vitamina D, o exercício fundamental também, são medidas importantes nesse momento. Mas a gente sabe que nós estamos em casa, né, a grande maioria das pessoas, às vezes sentado, deitado, dependendo da situação de saúde, e com pouca movimentação. E isso, em algumas situações, concorre, né, para a ocorrência de alguns transtornos vasculares, como mesmo uma trombose, às vezes uma trombose não diagnosticada, que pode repercutir, né, independente da Covid-19, mas principalmente em função dela. Na especialidade vascular, né, o angiologista, ele lida muito com essa questão, né, os vasos, veias, artérias, microvasos. Então é uma área bastante abrangente e às vezes que gera um pouco de dúvida nas pessoas, às vezes sem saber realmente como acontece, o que é que, né, quando consultar, quando ir para o angiologista. Então existem também doenças degenerativas que, mesmo cuidadas pelo profissional angiologista, elas progridem lentamente. Então esses pacientes geralmente são do grupo de risco, né? Eles merecem realmente precisam de uma atenção maior. Em função de tudo isso, né, na Formule, né, e juntando tudo, na Formule nós nós trabalhamos com manipulações também voltadas para formulações para o médico angiologista. Então, muitas alternativas, muitos medicamentos específicos com prescrição, então algumas formulações voltadas exatamente para o transtorno vascular. Diante de tudo isso, né, eu quero convidar a doutora Sânzia, que é médica Sânzia Melo Rosado. Ela é médica angiologista, cirurgiã vascular, ecografista vascular. Cadê a doutora Sânzia? Cadê você?
Deixa eu achar ela aqui. Sância, diga oi. Diga oi para eu poder lhe puxar. Deixa eu achar aqui ela. Peraí. Entrando. Sância. Cheguei. Oi. Oi, Olá. Luciana. Boa Tudo bom? noite, mulher. Boa noite, mulher. Deu Primeiro, certo. obrigado aí por você ter aceito o nosso convite para participar aí desse bate-papo saudável via virtual, né? Via live, sem ser presencial, não presencial. Está aqui conosco e eu gostaria que você se apresentasse para a gente dar início. Boa noite, Luciana. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Eu que agradeço o convite e estarei honrada em participar outra vez de forma presencial, se Deus quiser. Isso mesmo, isso mesmo. Como você já me apresentou, Sânsia Melo Rosado, eu sou angiologista, cirurgião vascular e ecografista vascular. Me formei pela UFRN em 1999.1 e atuo Certo. aqui em Natal. Fiz residência em São Paulo nessa especialidade e atuo aqui em Natal desde 2006. A minha forma de atuação atendimentos ambulatoriais na angiologia e cirurgia vascular, bem como o método diagnóstico que eu utilizo com o exame de ecografia vascular, que é como ultrassom, sendo mais para a parte de diagnóstico de Imagem. circulação, e tratamentos cirúrgicos de varizes. Certo. Ok. Bom, então vamos começar para ver o que é que a gente pode estar, o que é que nós podemos, né, contribuir, principalmente você aí na noite de hoje, para melhorar, né, a saúde vascular e tirar algumas dúvidas do pessoal. Doutora Sância, para iniciarmos o nosso assunto, vamos falar um pouquinho do impacto da quarentena, né, na saúde vascular das pessoas que não têm problema vascular, ou pelo menos não sabe que tem, né, o que nunca foi diagnosticado. Porque a gente falou um pouquinho que realmente as posturas, algumas posturas e o sedentarismo, ou a falta de movimentação nesse período de quarentena, assim, propicia, né, algum tipo de transtorno, pode gerar. Então, o que é que você tem para nos dizer? Saúde vascular. Quando se fala no termo angiologia e cirurgia vascular, ainda surgem muitas dúvidas. O que essa especialidade trata? Então, em falar nos cuidados, nos impactos da quarentena, eu vou dar uma breve abrangência no que se trata da minha especialidade. Então, todos os vasos que existem no nosso corpo, tirando dentro da cabeça e dentro lá do coração, tirando essas duas partes, todos os nossos vasos, tem que ser cuidado pela nossa especialidade. Tanto os vasos venosos, as veias, quanto os vasos arteriais, as artérias. Então, assim, o que a gente precisa ter cuidado para saber se nossa saúde vascular está tudo bem? Essa mudança com a pandemia, a gente precisou se resguardar muito dentro de casa. Paramos de nos locomover. Não dirigimos mais, não caminhamos mais, nem fazemos tantos exercícios como antes. Então, estamos trabalhando de uma outra forma. Muito se vê o home office hoje. As pessoas em casa, de frente, debruçadas nos seus computadores e mais tempo sentado. Para algumas pessoas, outras não. Tiveram que se desdobrar e fazer mais atividade domiciliar. Arrumar casa, lavar, passar, que deixou elas mais horas em pé. E isso, o que pode acontecer? Essas veias não estão conseguindo fazer um retorno adequado de baixo, lá do pezinho para cima, em direção ao coração, e começa a ter sinais e sintomas como inchaço nas pernas, que é o edema,
sensação de peso e cansaço nas pernas, principalmente já no final do dia, um pouco de sensação de ardência, queimação, e isso são sinais de que essa mudança de comportamento está acarretando numa sobrecarga do trabalho das veias. Aquelas veias antes que eram ajudadas por você se movimentar, você fazer ginástica, musculação, corrida, elas eram estimuladas a levar o sangue melhor para cima, agora elas estão sendo mais preguiçosas, se mantendo numa posição não favorável para o retorno delas. Daí, aparecimento desses sintomas nessa época vai ser mais comum. Isso, certo. Então, agora, existem aqueles pacientes, né, que são pacientes que normalmente, pela condição da doença, por exemplo, um paciente diabético, né, que às vezes tem realmente uma dificuldade circulatória mais comprometida, né, um comprometimento vascular maior do que uma pessoa que não tem a doença. Um paciente acima de 60 anos, considerado, né, o paciente acima de 60 anos, as pessoas gestantes, que de qualquer forma, como você falou, as mulheres principalmente, né, tem mais essa tendência a ter algum problema vascular, até pelo fato de ficar gestante, por usar anticoncepcional, algum tipo de hormônio durante a menopausa também, que já predispõe também o aparecimento de algumas intercorrências venosas. Então, quando pensamos nesses pacientes que muitas vezes já possuem varizes ou microvarizes ou edema, perna inchada, né, ou essa queixa, como essa mudança de rotina potencializa ou potencializou e prejudicou a eficácia do tratamento que ela já fazia. Ok. Então, o grupo de varizes, vamos tratar com as pessoas que têm a chamada insuficiência venosa crônica. É mais comum em mulheres, mas homens também podem ter as varizes. É muito ligado a fator genético hereditário. Então, filhos de pessoas que têm varizes têm grande propensão de desenvolver a doença em qualquer parte da idade adulta, que é mais comum. E também o estilo de vida. Pessoas que trabalham muito tempo em pé, ou então exigem profissões que fiquem muito tempo parada, sentada. Exemplos, aeromoças, balconistas, vigilantes, pessoas que ficam muito tempo em pé, trabalham no comércio. E também as gestantes, pelo fator do aumento do peso do útero, que vai empurrar essas veias da barriga e comprometer o retorno venoso das pernas. As pessoas de sobrepeso também vão ter mais frequentemente a manifestação dessa doença. E as pessoas que são sedentárias. Então, esse grupo de pacientes, eles têm mais tendência de desenvolver as varizes. E nesse momento que alterou esse comportamento dele de mais tempo parado, pode ser que a doença, que antes estava silenciosa, se manifeste mais nesse período, com aqueles sintomas do edema. Quais são os sinais de alerta que a gente recomenda? Se não tiver nenhum sinal de alerta, surgiu uma perna mais cansada, está inchando mais facilmente o tornozelo ali no final da tarde, chega aquele ossinho do lado ali, fica meio encoberto. A sandália marca no pé, você não consegue mais calçar o sapato no final da tarde porque está mais gordinho. Então, esses sinais indicam que você precisa se movimentar. De vez em quando, levantar, andar um pouco dentro de casa. Por quê? A nossa musculatura de membros inferiores, a panturrilha, é famosa dizer que é o coração da nossa perna. Ela é que bombeia o sangue, mas não é só ela. A panturrilha, os glúteos, a coxa, a própria musculatura miudinha da planta do pé, tudo isso, quando acionado, bombeia o sangue para melhor retorno. Então, essas medidas em casa mesmo você já pode adquirir. Se movimentar. Na hora que for descansar, entre um trabalho e outro, terminou de fazer uma
um trabalho doméstico, descansar, elevando um pouco as pernas, deita o tronco e eleve as pernas um pouco acima do nível do coração, para você melhorar, escoar esse sangue. É como se você estivesse elevando o piso para aquele líquido escorrer para o ralo e diminuir Certo, aquele inchaço. certo. E outras técnicas também. Se exercitar, usar meia elástica para aquelas pessoas que realmente têm a tendência a inchar muito, e isso é quase que diário, esse inchaço, e vai ficar muito tempo numa posição só, trabalhando, em pé ou sentado. Meias elásticas curtinhas mesmo, aquela que vai abaixo do joelho, que a gente chama meias 3/4, de Certo. médio, suave compressão, dependendo do seu sintoma, né? E tem aqueles casos que a gente tem que levantar o sinal de alerta. Você falou, diabético. Então, diabético tem que ter muito cuidado da sua saúde vascular. Por quê? Porque aí já entra o outro campo, que são as artérias. O diabético, ele tem muito mais propensão de desenvolver a doença ateromatosa, que é formação de placas de gordura nas artérias, que elas que Lateral. levam o sangue para os nossos órgãos, né? Coração, cérebro, membros inferiores, os rins. Então, o diabético tem que ter mais um olhar cuidadoso, principalmente nessa época de confinamento, que são os pacientes que estão no grupo de risco, idosos, diabéticos, sobrepeso, hipertensos, que tem que ter alguns sinais de alerta. Qual é esse sinal de alerta que eu tenho que dizer? Está na hora desse paciente, mesmo com as medidas de isolamento social, procurar um angiologista. Quais são esses sinais? Do que começou a Isso. ficar roxinho demais, uma Ferida, né? dor muito forte, que a gente chama cianose. Então, uns dedos que ficaram roxos, muito frio, uma ferida que não está conseguindo cicatrizar, pelo contrário, ela está ficando com aspecto escurecido, com aquelas bordas pretas e doendo. Certo. Um inchaço assimétrico, ou seja, um inchaço de um lado só e o outro não inchou. Isso aí já levanta um sinal de alerta de uma possível trombose da veia. Então, Certo. esses sinais a gente recomenda que o paciente realmente procure o atendimento ambulatorial, se possível, no consultório do cirurgião vascular. Isso. Como é que a gente fica no dilema? Esse paciente é de risco, eu não posso expor ele ao Covid, é verdade. Mas eu também não posso deixar ele com a doença que Tem oferece muito assistência. risco dentro de casa sem assistência. Então, o que é que a gente tem recomendado para os pacientes? Procurar locais de atendimento que tomou as medidas de prevenção, como horário marcado para evitar aglomeração. Na hora de marcação, o paciente ele já é questionado se ele está tendo algum sintoma de gripe, coriza, resfriado, para evitar o comparecimento a esse local, para a gente evitar a propagação da doença. Ao chegar no ambiente, aferir a temperatura dele antes de entrar, exigir o uso da máscara, álcool em gel, evitar ir com acompanhantes, a não ser que o paciente realmente precise de um Precisa. acompanhamento, porque necessita, né, cuidados de Isso. locomoção e tal, mas evitar acompanhantes. Eu mesmo estou recomendando atender só um paciente, sem acompanhante, de preferência com todo o material de cuidado, De EPI, proteção. de Isso. proteção, portas abertas, para evitar o mínimo possível esses ambientes fechados, que é onde se propaga as gotículas em aerosol, que é aquela contaminação invisível. Quando é uma gotícula grande, quando é superfície, você está vendo. Então, a máscara, a higienização da mão, já está me protegendo e protegendo o outro. Isso. Mas em ambientes fechados, que a gente não está vendo, né? Então, evitar É. esses ambientes fechados e passar em consulta com o vascular. Porque existe hoje a telemedicina e ela é um Com fato e a gente não certeza. pode negar. E ela foi acelerada agora nesses tempos de pandemia. Isso. Nós médicos realmente vamos precisar aderir. Mas uma primeira consulta dessa, não tem como eu não Precisa avaliar o ser, paciente com né? exame Isso. físico, palpar pulsos, ver a consistência e temperatura da lesão, da pele,
pedir um Doppler, já fazer esse Doppler, afastar o trombo da veia ou então a oclusão arterial. Então, esse Certo. paciente, ele realmente vai ter que procurar um angiologista cirurgião vascular. Desculpa, caiu aqui uma ligação. Não, tá normal. Tá aqui que baixou aqui a coisa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeito. Tá. Então, esse paciente com esses sinais de alerta é que tem que realmente procurar o atendimento do angiologista e ser bem conduzido. Isso. Não, é isso mesmo. Assim, você falou naquela questão dos sinais, né? A gente estava falando de potencializado, que prejudica. A sua, Tirar. Alguém a sua travou um pouquinho. está ligando aqui para mim. Não ligue agora para a Lu. Foi porque tem uma pessoa ligando. Não ligue. Aí, deixa eu lhe dizer. Né, algumas mulheres, como a gente viu, né? A propensão, esse cuidado a gente tem que fazer, né, no público de uma maneira geral, mas tem aquela faixa, a faixa de sexo, no caso a mulher, ela é mais propensa, né? A trombose, por diversas, pela parte constitucional e hormonal, mas também algumas pelo uso anticoncepcional, pela questão da menopausa, a própria, quando tem, né, o tabagismo, que é um outro fator que também influencia bastante nisso e em outras situações. Então, você falou em como, né, os sinais de alerta que as pessoas, de repente, têm que atentar, mesmo quem tem um problema vascular controlado pelo seu médico e quem não tem. Né? Quem não tem, eu digo, não tem o problema, até não percebeu nunca isso. Esses pequenos detalhes ou pequenas situações que você vê no corpo, né? De ficar atento os sinais para. A pergunta é assim: qual o momento que eles precisam exatamente avaliar o risco-benefício de sair de casa para cuidar daquele problema e o medo, né, como você falou, e procurar um local que atenda toda a questão dos cuidados, um ambulatório, uma clínica que atenda tudo isso, né, mas que não deixe de procurar o seu médico angiologista. Né? Certo, isso. Essa questão do risco-benefício de não procurar, que muitas vezes o risco vai ser maior se você não procurar. Exato. Então, de repente, eu estava vendo uma mensagem, a pessoa falando, né, dessa coisa do risco-benefício, mas que o auxílio, né, o auxílio médico, a busca, quando realmente é necessário, não deixem de fazer, certo, pessoal? E as clínicas, né, é importante ter aquela questão da adoção das medidas protetivas, certo? De proteção e de prevenção. Então, com relação a tudo, como a doutora Sância falou, com relação aos pacientes, né, que têm já o diagnóstico de um paciente comprometido vascularmente, ou que teve já trombose, ou que tem né, um comprometimento vascular, bom, de qualquer magnitude, essa questão, no caso da contaminação pela Covid, dele ser contaminado, os cuidados essenciais ou até a mais para esse paciente, em virtude daquilo até que a gente estava conversando, do tropismo do vírus pelo endotélio. Né? Ok. Então, como é que pode ser visto isso? Então, sabe-se hoje, apesar de ser uma doença extremamente nova, e cada dia estão se descobrindo mais coisas, não se tem nenhuma certeza de como tratar melhor. Mas sabe-se que ela tem um alto potencial de transmissão, que a maioria dos pacientes contaminados vão ser assintomáticos ou então vão desenvolver a forma branda da doença. Mas uma pequena parte, 5%, desenvolve a forma grave, que precisa de internação, e muitos evoluem a óbito. E viu-se que esses pacientes internados com Covid, na forma grave, eles desenvolvem muita trombose.
trombose em veias grandes das pernas, trombose em veias pulmonares grandes e trombose na microcirculação, principalmente pulmonar, que é o que impede a troca gasosa e esse paciente evolui com a hipóxia. Não consegue oxigenar o sangue e é fatal. Por causa de que esse vírus, além de ter muito tropismo para as células da orofaringe e respiratória superior, também tem muito tropismo pelas células endoteliais. As células endoteliais são as células que recobrem os vasos por dentro, a camada interna dos vasos. E isso faz com que apresente esses eventos trombóticos, de coagulação. Então, determinados estudos já comprovaram que esses pacientes internados na forma grave deverão fazer a anticoagulação profilática, o uso de heparina de baixo peso molecular na dose profilática, só nesse grupo. E em pacientes que já foi diagnosticado trombo, já iniciar o tratamento terapêutico, a dose plena mesmo de heparinização, que a gente chama. Um exame de sangue que consegue nos nortear nesses pacientes que desenvolvem a forma grave, já na fase 3 da doença, é a dosagem sanguínea do dedímero. Então, ele vai estar bem elevado nesses casos, às vezes 4, 5, até 5 vezes do nível normal. Isso nos norteia para realmente fazer esse tratamento. O que não se pode confundir é que os pacientes de risco, sem ter a doença, devem fazer uso de anticoagulantes. Isso não é verdadeiro. Isso é um risco que está se botando os pacientes para passarem. Porque não tem nenhuma comprovação científica do uso do anticoagulante na prevenção, na profilaxia da doença em pacientes de risco. Então, não pode estar existindo um pouco de confusão nesse ponto. Pelo contrário, é até arriscado, porque esses anticoagulantes, quando usados sem indicação, eles podem promover muito mais risco do que benefício, levando a um quadro de sangramento. Isso, certo mesmo. Não, ótimo esclarecimento, Sandra. Tem uma pessoa, eu vou falar aqui de 3 perguntas que eu anotei, que eu vi aí falando, e vou falar principalmente de uma aqui que eu achei que de repente tem a ver com o que você estava falando também, não relacionada, né, assim, ao Covid, que é a mutação, a pessoa com mutação de trombofilia, né, que é a gengila. Tá sem áudio. Oi, Lu, você tá sem áudio. Eu escutei só o comecinho. Você tá me escutando? Nem eu tô lhe escutando também. O áudio ficou ruim. Eu tô com áudio, você tá me escutando? Eu não tô. Pacientes com trombofilia. Eu vou tentar responder mesmo sem você com áudio. Eu acho que Lu tem que sair de novo, exato. Gigi, tudo bom? Eu acho que é isso mesmo. Lu, você sai e entra de novo.